Bom dia, Carlão, Peixoto, Bruno, Fausto. Bom dia a todo mundo que nos ouve e olá a todo mundo que vai nos ouvir posteriormente na gravação, aí, independente do horário. Começando pelo cenário internacional, eu acho que a gente teve um mês de continuidade da tendência de dados fortes da economia americana, um mercado de trabalho bastante forte, acho que os dados de inflação ainda bastante pressionados, especialmente aqueles dados de inflação mais ligados à demanda. Ontem mesmo a gente teve já falando um pouco do mês atual, um dado um pouco mais fraco do mercado de trabalho do que o esperado, mas de novo um dado muito forte. A gente teve novamente sinalizações claras do Fed. Eu acho que a reunião do FONC foi muito informativa quanto a isso para o plano de voo, ou seja, o comitê aí dividido entre altas nesse ano que somariam aí ainda entre 100 e 125 pontos, ou seja, provavelmente uma alta de 75 seguida de uma alta de 50 e altas subsequentes no ano que vem, de forma a levar o juro para casa de acima de 4,5. Acho que essa foi a mensagem e o reforço de uma vez chegando lá, manteremos nesse patamar, aí, usando a expressão keeping at it, que é, enfim, o título da biografia do Paul Volcker, que foi o banqueiro central que nos anos 70 ele levou aí o juro para um patamar em torno de 14, 15% e manteve. Eu acho que esse caminho está trilhado. Precisaria não só, a gente deve ter uma deflação nos Estados Unidos à vista, principalmente pela questão dos automóveis. A gente deve ter algum grau de arrefecimento do mercado de trabalho, que não é possível você ficar contratando tanta gente para sempre, uma hora o negócio esgota, mas eles precisam ver uma normalização. E a gente não vê essa normalização acontecer na velocidade que eles querem ao longo desse ano. Então, é muito difícil que se mude esse plano de voo. Quando a gente cruza o Atlântico, na Europa intensifica-se a guerra na Ucrânia, então acho que a novidade é essa contraofensiva ucraniana, com um exército muito bem equipado aí pelos americanos e europeus, adicionando um componente de incerteza enorme, porque no momento em que a guerra começava a atingir aquele equilíbrio instável, mas um equilíbrio em que as autoridades europeias e americanas já discutiam voltar a comprar petróleo da Rússia, mas com um teto no preço, o fluxo de fertilizante já normal, quando as coisas, embora o gás, a questão do gás tivesse com muita incerteza, agora a incerteza do gás foi a zero, não vai ter gás russo para a Europa, mas vem essa contraofensiva e coloca um risco, ou eleva, o risco geopolítico novamente, coloca essa questão no radar, e é um negócio que, enfim, resta monitorar. O Putin anexou, entre aspas, aí, os territórios à Rússia, obviamente sem legitimidade, com referendo totalmente falso, falou que ia defender, falou de armas nucleares e só vem perdendo território com a tecnologia, enfim, a artilharia e os tanques que os americanos cederam para o exército ucraniano. Então, como ele vai manifestar força é uma questão em aberto, mas a palavra nuclear volta a aparecer muito na Bloomberg de todo mundo. Então, isso não deixa de ser um risco. O Banco Central Europeu continua super rock em relação à expectativa recente, em relação ao seu padrão recente. Difícil pensar numa desaceleração de juros já na próxima reunião. No que pese o grande impacto negativo que esse choque de oferta vai ter na atividade, esse aumento da atividade fiscal, esse choque de oferta que eu digo a interrupção completa do gás russo, mas sem dúvida o foco do Banco Central agora é garantir a estabilidade das expectativas de inflação, a ancoragem das expectativas de inflação e deve continuar promovendo altas de juros. A gente teve a questão no Reino Unido, um anúncio desastroso de um pacote fiscal, apenas parcialmente revertido, que, enfim, gerou um questionamento muito grande sobre não só a sustentabilidade do fiscal do Reino Unido, mas para onde está indo o Reino Unido. Tá? Então, o Reino Unido teve dias aí de países emergentes, altas de juros impressionantes, que acabaram levando aí a riscos sistêmicos e uma intervenção do Banco Central da Inglaterra. Que dias antes do anúncio do pacote tinha surpreendido para baixo o mercado, então tinha dado uma alta de meio ponto, com uma expectativa aí mais para 0,75 do que para meio, e se viu no meio desse turbilhão. Tinha anunciado que ia começar a reduzir o seu balanço
e de repente se viu forçado a voltar a comprar título público para risco sistêmico, né? Então a gente deve ter uma alta aí do juro na Inglaterra, e eu acho que essa questão da Inglaterra é útil para a gente lembrar os riscos fiscais que a gente vai ter nas economias desenvolvidas daqui por diante. Então, a Europa, enfim, deve entrar numa recessão com um fiscal bem pressionado, dado o teto que estão colocando no preço de gás, e muitos governos vão ter também a tentação de tomar medidas fiscais para estimular a economia. Então, acho que isso aí vai ser um desafio que a gente vai ter nos próximos meses e trimestres. China sem grandes novidades, então picos, né, de casos de Covid, o governo chinês namorou com a Moderna para comprar vacinas no final, isso aí continua no imbróglio de cessão de tecnologia, a gente continua com esse Covid zero por hora batendo na atividade, e o setor de housing segue sofrendo bastante. Tá? Então começamos a ter alguns sinais as diversas medidas de alívio do governo, seja do campo fiscal, seja do campo monetário, tem já algum impacto, mas ainda uma grande incerteza quanto ao rumo da atividade chinesa. Então, resumindo, o cenário externo continua um cenário de mais juros, desafiador para a atividade, inflação em patamar alto, mas ameaçando ter algum alívio, mas vale lembrar que essa questão da guerra, uma intensificação aí, coloca tudo em xeque novamente. Então, a única certeza que a gente tem por hora é de fechar o ano com os juros ainda em trajetória de alta, os juros dos bancos centrais. Tá? Vindo para o Brasil, mais uma rodada de dados bons, então a gente entrou em outubro agora, né, mas os indicadores de hoje saiu, não tive tempo de ver ainda, saiu agora a produção industrial, mas os dados mostraram um mês de julho forte na economia brasileira. Provavelmente a gente vai ter um recuo em agosto, dado o efeito base, um ajuste. Produção industrial bem em linha com o mercado, que enfim não é o fórum para a gente ficar falando de produção industrial, mas veio melhor do que a gente esperava, a gente estava abaixo do mercado. Então, agosto deve ser um mês que, depois de uma alta muito forte do IBCBR em agosto, a gente deve ter algum recuo, desculpa, em julho a gente deve ter algum recuo em agosto, fechando setembro meio de lado. A gente está vendo um PIB aí na casa de 0,5%, caminhando para um PIB de 3% ao ano. Tá? Com tanta incerteza, pode ser 2,8%, pode ser 3,2%. Confesso que eu esperava uma retomada um pouco mais rápida da indústria automobilística e ela não se confirmou. A gente continua com relatos de falta de peças e paralisação de produção em muitos lugares. A atividade vai bem, a inflação, tivemos um print, um número favorável de inflação favorável, claro que depende da ponta que você está, mas uma inflação mais baixista, e que gerou um processo de revisão dos analistas. Então, acho que hoje se discute uma inflação de entre 5 e 5,5 no Brasil neste ano, a gente já chegou a pensar em inflação de 11, tá, pessoal? Mas por que mudou tanto? Basicamente impostos, tá? Então, impostos e agora na reta final o preço de combustível. Essa última leitura do IPCA trouxe algumas coisas de serviços, mas, enfim, eu acho que tem uma busca aí, pessoal, o Banco Central falando que parou, né, e parou, acho que todo mundo tende a dar uma emocionada. Mas a gente está falando de uma inflação de 5,5 esse ano e 5 ano que vem, podendo ficar até um pouco abaixo, mas, de novo, a gente fala um pouco da inflação. Acho que tanta coisa para acontecer, dependendo quem ganha a eleição, candidato favorito nos jornais, não a campanha, mas jornais falando de um waiver aí de 300 bi de gasto em relação ao tal orçamento. Então, nesse contexto, com toda essa névoa, é difícil ter muita convicção sobre o IPCA. Tivemos as eleições, eu acho que, enfim, chat gravado, call gravado, não vou falar muito das eleições, mas fiquem tranquilos, meus queridos sócios, mas acho que o que dá para dizer dos resultados, primeiro, grande vencedor das eleições, o Centrão, os partidos de centro aumentaram muito o seu peso no parlamento. Como esperado, varreram os deputados e senadores do Nordeste. Segundo grande vitorioso da eleição, bolsonarismo, com resultados impressionantes aí em relação às pesquisas e mesmo em relação ao desempenho de 2018, seja em deputados no Sudeste e senadores também. Então, acho que alguns nomes muito proeminentes,
mas é importante não colocar todos os deputados do Centrão que foram eleitos como bolsonaristas, e é igualmente importante não colocar todos como só Centrão, tem muitos bolsonaristas. A gente vai ter um balanço de força, mas fica bem claro, até pela dinâmica eleitoral, que, enfim, o Centrão foi o grande vencedor. A gente teve, enfim, como eu falei, as pesquisas erraram substancialmente no tamanho do Bolsonaro, e a forma do erro sugere que foi Shaw e Volcker. Então, as pesquisas com internet pegaram muito melhor isso, porque as pessoas têm muito menos vergonha quando estão só clicando na internet sozinhas. Não acho que é questão de amostra, enfim, porque as pesquisas, quer queira, quer não, captaram razoavelmente bem o voto do Lula. Então, alguns institutos mais tradicionais mostravam uma chance de vitória no primeiro turno, mas esses institutos e essas pesquisas presenciais historicamente superestimam o voto do Lula em 2, 3 pontos, por motivos, enfim, que os cientistas políticos divergem. Então, quando a gente faz esse ajuste, as grandes, IPEC e Datafolha tinham 50, 51, o Lula teve 48, as telefônicas quase todas tinham 48. O que a gente chega para o segundo turno? A gente chega para o segundo turno com uma eleição muito parecida com 2006, em alguns fatores. A gente teve os votos concentrados em 2 candidatos, à época era Lula e Alckmin. Cristóvão Buarque e Heloísa Helena tiveram uma desidratação muito grande com o fenômeno do mensalão, os votos canalizaram no Alckmin. E a gente chega para o segundo turno com um gap, inclusive, parecido entre os 2 candidatos. Bem, hoje em dia o Lula e o Alckmin estão juntos, dadas as dinâmicas do Brasil, mas o gap também não era muito diferente. Olhando para o caminho da vitória da campanha do Bolsonaro, dados os votos que sobraram de Simone, Ciro, Soraya, Dávila, Padre, que é o candidato padre, eu não lembro o nome do padre, é muito difícil que o Bolsonaro consiga ganhar a eleição só capturando esses votos. Tá? Então, para dizer, se o Bolsonaro pegar 100% dos votos de todos esses e 50% dos votos de Ciro Gomes, ele perde a eleição. É muito difícil que ele ganhe a eleição, por aí ele vai ter que reconquistar votos que ele teve em 2018 e foram para o Lula. Esse vai ser o desafio da campanha, é bem desafiador. Então, é difícil não colocar o Lula como favorito aí, quando o cara tem 48,5% dos votos e abre um gap de quase 6 pontos para o segundo colocado. Então, ele larga como muito favorito a ver. A gente está tendo aí uma série de apoios dos governadores do Sudeste aí ao Bolsonaro. Esse vai ser o desafio da campanha dele. Os sinais que a gente está tendo sobre o que vai ser o governo de cada um, acho que agora não teremos. Eu acho que, como o Bolsonaro é incumbente e está atrás, a tendência é que a gente observe medidas e promessas que comprometam, sim, o fiscal do ano que vem. Então, ideias como 13º do Auxílio Brasil para mulheres que são chefes de família. A gente pode estar falando aí de 20, 30 bilhões a mais no ano que vem. Incluímos mais 500 mil pessoas, não, mais 500 mil famílias, já são 4 bilhões a mais de reais no ano que vem. Então, a gente pisca e aparece muitos bilhões no ano que vem, mas a se confirmar, tudo isso vai ter que ser votado esse ano por uma Câmara dos Deputados, que só metade dos deputados vai estar lá ano que vem. Então, também isso facilita algumas coisas e dificulta outras. A nossa cabeça de Brasil mudou pouco para o ano que vem, por hora, em função dos resultados eleitorais, mas, obviamente, ficamos todos à espera aí, das sinalizações de cada candidato, especialmente do candidato Lula, sobre o que seria um potencial governo Lula 3. Então, como seria a política econômica, como se dividiria aí o balanço de forças. A mensagem do presidente Lula das urnas foi muito clara. Você terá um Congresso bastante hostil, a princípio. A parte dos bolsonaristas eleitos vai ser muito difícil a aprovação de PEC. Ele vai precisar, basicamente, de unanimidade entre os não bolsonaristas para conseguir mexer na Constituição. Eu acho que isso explica, de certa forma, um alívio inicial dos mercados. Eu acho que tem uma leitura que é um Congresso liberal que foi eleito. Eu discordo um pouco dessa leitura. Tá? Eu acho que não foi eleito um Congresso liberal, foi eleito um Congresso conservador nos moldes do Centrão, especialmente, tá? Com uma proeminência muito grande do bolsonarismo no Sudeste, mas acho que
como um reforço do Centrão. E a gente sabe que aí depende de quão bem a presidência da República consegue alinhar os seus interesses a esse grupo para fazer a sua própria agenda. Coloca sem limites a agenda, mas acho que do ponto de vista de pauta econômica, eu não vejo um Congresso tão liberal e abraçado a reformas como foi a reação inicial de mercado. É isso aqui do meu lado, então, à espera do segundo turno, uma tarefa muito dura, não impossível, mas muito dura do Bolsonaro para ganhar as eleições. No mais, nos governos, acho que tudo razoavelmente decidido, alguma incerteza no Rio Grande do Sul. Acho que dificilmente teremos grandes viradas aí nos grandes estados, de olho também um pouco na questão da Bahia, bastante relevante para a dinâmica. Mas é isso, pessoal, da minha parte é isso. Bom,